Podcast em estúdio vocês já estão acostumados a acompanhar. Agora hoje, o nosso podcast é num espaço aberto, num Aras, com o Paulista, com o Jairo, para um bate-papo, contando de tudo um pouco, né, Jairo? Assim que é gostoso. Isso. Vamos que vamos. Isso aí, um pouco de tudo aqui, do dia a dia da lida. A agrorotina do Paulista e da Camila, que muita gente conhece aí também. São os amigos nossos aí, o Jairão, parceiro, né? E aí o dia a dia nosso aí, a gente vai falar um pouco como é que é aí, do rancho, do CT, do treinamento, de tudo aí, como é que surgiu isso aí tudo, né? E o que mais importa é a gente falar do bem comum, né? Que é a paixão pelo agro e principalmente pelo cavalo. Pelo cavalo. É isso aí, vamos que vamos. E me diz uma coisa, vamos começar então, né, Jairo, entendendo esse ambiente onde a gente está, que é o sonho de um casal, da Camila e do Paulista, que começa aí do nome, que já traz também todo um afeto no Rancho do Zelim. É isso aí. A gente, na verdade, eu já vim de uma família que mexia com cavalo, tudo que vem do meu pai, e eu herdei esse carinho do cavalo e querer ter um rancho, tudo do pai, né? E a Camila também veio do avô, que o avô também tocava boiada na estrada, saía dias, e ela cresceu ali do lado do avô e pegou o carinho por isso também, né? Que é o amor pelo cavalo. E nisso a gente se encontrou aí, eu já tinha esse sonho desde menina, ela também vai, e acabou que Deus uniu a gente. E aí começou tudo isso aí, o sonho do rancho. E aí quando a gente conseguiu começar a dar início nessa história, mais justo que nada que ter o nome misturado da onde começou tudo, né? Que o Zé vem do avô dela, que é o vô Zezão, que viajou aí estrada com a boiada aí, e o Lim vem do meu pai, né, que era Ângelo, mas o pessoal chamava ele de Angelim, ou talvez normalmente um chamava de Lim. Aí acabou que a gente juntou o Zé Lim, que é o Zé do vô, e o Lim do meu pai, aí virou o Zé Lim, Rancho Zé Lim. Então tudo já tem um começo aí lá de trás, aí, desde o nome, tudo, né? E aí vai. E Jairo, você que um apaixonado pelo agro, né, vem aí de uma trajetória, já trabalhou no lado financeiro, nos bancos, já teve aí, claro, também nos tatames com o jiu-jitsu. Hoje continua trabalhando no agro, na parte de revendas, né, convivendo com o agro, essa paixão por cavalos, e viu esse sonho nascendo. Eu acompanho eles há muito tempo, somos grandes amigos, e a Natália, minha filha, que também é apaixonada por cavalo, alunos deles em outro rancho, e a gente viu esse sonho sempre na cerca. Cara, um dia a gente vai ter nosso cantinho, e assim vai. Com muita luta deles, a gente observou que Deus presenteou com a localização do rancho, a estrutura. É um lugar que eu acho que foi feito para eles e veio na hora certa. E eu fico muito feliz por eles, e também a minha história em cavalo não vem de treinamento, mas o primeiro veículo que eu andei foi cavalo. Minha mãe deu à luz num córrego na região de um vale, e eu fui para o hospital a cavalo. Então, o contato com o cavalo, ele vem de muitos anos atrás, e é algo de arrepiar, de emocionar, e amo o cavalo. É uma sintonia. Exatamente. Cavalo é muito mais do que um animal, não é, Paulista? O cavalo pra mim, vou falar um pouco da minha convivência, de ver o cavalo assim, ele não tem explicação, né, o que ele é. Ele é um trem que parece que ele é tudo no momento que você mais precisa, ou talvez, não sei te explicar, é um amor, é um trem que não tem pra onde ir. Eu sei que quando eu tô num cavalo, mexendo com ele, seja montado, seja olhando ele comer um capim, então, ele te leva a um lugar que talvez você pense que nunca chegaria lá, mas o cavalo é capaz de fazer com que você chegue nesse lugar, que você conheça pessoas que talvez jamais você
pensaria em falar com elas, ou, sabe? E o mundo do cavalo, a gente costuma dizer, é um mundo que você nunca dá um adeus a ninguém. É sempre até logo, que uma hora ou outra a gente vai se encontrar novamente. Isso é o cavalo proporciona pra gente. E o cavalo não é só montar, quando a gente gosta dele, eu tenho um prazer enorme de vir aqui, botar uma comida numa cesta de um cavalo, olhar ele comer, às vezes ver um cavalo debilitado, aí você vê o dia a dia dele ali, dele vindo do zero, ele vem se melhorando, o pelo, o peso. Então é uma coisa que não sei te explicar, não tem nem como falar o que é o cavalo. Já vi gente que não conseguia falar ou andar, com a ajuda do cavalo ela conseguiu fazer isso, e a gente teve muitos alunos com muitas dificuldades físicas ou mentais, e que acabou que o cavalo transformou a vida delas e transformar a nossa, de todo mundo. Eu acho que o cavalo é um ser mesmo escolhido por Deus para ser o ser. É uma coisa assim, Jairo, inexplicável de fato. A gente olha assim, aquele ser ali de mais de meia tonelada, e você conseguir ter esse domínio, ter essa sintonia, porque não é dominar, né? A palavra é essa mesma, é sintonia, é algo de sentimento. Exatamente, é mútuo. O cavalo percebe o dia que você está ruim, ele te traz paz, é um animal extremamente sensitivo, é um exemplo para a gente. Se você olhar no reino animal, a onça tem a força na mandíbula e na patada, o rinoceronte tem os chifres dele, e a gente vê o cavalo sem nenhum tipo de arma, a não ser a sensibilidade aguçada para se defender em momento, e por isso que ele é tão pronto para correr, para explodir, de muita energia, que é a única ferramenta que ele tem. E essa sensibilidade dele, antenado o tempo todo, isso ele sente um bom momento nosso, o de alguém, pessoas especiais, crianças, a gente vê também o trabalho em ecoterapia, enfim, o cavalo é algo de energia positiva. Eu digo que tem uma questão muito interessante no cavalo, sempre falo muito isso para as pessoas, do respeito e de como me provoca enquanto pessoa. É aquela coisa, se você duvida, se você acha que você está dominando, ele te mostra que não é bem assim. Mas se você transmite a ele a confiança, ele passa com você, como você muito bem colocou, por lugares inimaginados. O cavalo não é domínio, né? Não tem como um bicho com a força que ele tem, ninguém domina ele. Se ele parar para pensar, falar, não, eu não vou aceitar. E tem cavalos que não aceitam ser montados, ter um contato com pessoas, porque ele decidiu que o mundo dele é lá, ele não vai. Mas o cavalo é confiança, né? Repetição, mostrar para ele que você tá ali para ele, que você vai ser um companheiro, parceiro dele. E aí você ganha o respeito dele e ao mesmo tempo ele vai ganhar o teu, porque é uma troca de sentimentos, de tudo ali, no trabalho. E cabe a gente, vivendo com ele, ver o que ele quer, o que ele gosta, o que ele... Cada cavalo tem é como uma pessoa. Um cavalo realmente ele nasceu para fazer isso, o outro nasceu para fazer aquilo. A gente, por natureza de querer ir lá e colocar eles para fazerem esse esporte, essas coisas, às vezes a gente consegue, sabe, por insistir, por repetição. Mas tem uns que se destacam mais que os outros. Por quê? Aquele que se destaca mais que os outros, porque ele nasceu por aquilo ali. Aptidão. Entendeu? E tem uma coisa que o cavalo, tem cavalos que nascem com ela, chama calcense. O calcense é uma coisa que, por exemplo, todo cavalo a gente diz que ele nasceu para mexer com boi. Então o calcense do boi é ele olhar, ele gostar, ele ter a facilidade de cercar um boi, aquilo tudo, aquilo é o calcense. Tem animais que já nascem com isso para o tambor, para vaquejada, para algum tipo de esporte. Mas a gente consegue ligar uns animais ao calcense. Você vai trabalhando ele, vai colocando e você consegue
fazer com que ele venha para aquele esporte, alguma coisa, tudo que você decidiu colocar. Mas tem uns que realmente ele nasceu com aquilo, então ele vai se destacar mais que os outros. Então vem a gente falando aquilo lá, não tem como você dominar o bicho. Na verdade, ele que domina a gente tá achando que tá dominando, porque ele tá fazendo o que ele tá gostando, o que ele quer, e vai embora, assim, vai fazendo assim, né? Dizem que há uma equação, né, quando se faz, por exemplo, uma prática esportiva, que aí, alguns dizem que 50-50, né, animal e humano, né, cavalo e competidor, e tem gente que chega aí até uma cota aí de 80% do cavalo e 20% do competidor, que aí de repente seria esse cavalo que tem, né, esse calcense. Eu costumo dizer, no esporte dos três tambores, tem muitos anos que a gente vem trabalhando mais com esse esporte, por ter feito mais modalidades, mas nesse a gente focou mais. Eu costumo dizer que é 70% o cavalo no tambor e 30% competidor, porque os 70% do cavalo, se ele não tiver perfeitamente lá e conseguindo fazer aqueles exercícios todos, virando o tambor, ele querer fazer aqueles 70% dele, os 30% do competidor não vai resolver nada. Mas eu acredito que o cavalo estando com seus 70%, os 30% do competidor vai influenciar. Aí vem os 30%. Por quê? Quando tem os 70% do cavalo e o 30% do competidor, aquilo você vai formar o conjunto. Tendo os dois, o cavalo errou. Os 30% vai entrar em ação. Mas sempre quem vai estar dominando é o cavalo. Ele que vai estar vendo realmente o que ele tem que fazer, o que ele tem que chegar ali, tem que fazer, mas os 30 vai ajudar em que, ele antecipou um pouquinho o ponto da entrada do tambor, que o giro tinha que ser aqui, ele chegou aqui, aí os 30 vai colocar ele lá. Mas quando ele chegar no ponto, se ele falar assim, eu não vou virar, os 30 vai ser como se fosse uma pena em cima da sela, não vai resolver nada. Ele vai embora, não vai olhar. Então, eu acho que no esporte que a gente vive hoje, no meu ponto de vista, eu acho que 70% cavalo, 30% competidor. Cada modalidade vai ter uma exigência. Uns vai ser 50%, outros vai ser... Depende do que você faz. Mas nessa que a gente vive hoje, no meu ponto de vista, é 70-30. Jairo, quando a gente fala de cavalo, é inevitável. E por essa pegada do afeto, né, do sentimento, dessa sintonia de tudo isso, essa experiência que é o cavalo. Mas a gente também fala de um mercado bilionário. A gente fala de negócios acima aí da indústria automobilística. Exatamente. A gente vê a liderança ainda do pai de tudo isso, Estados Unidos, mas a gente vê o Brasil também trazendo o mundo do cavalo em bastante evidência. Depois da entrada de grandes artistas da música, do futebol, no ramo do cavalo, isso aqueceu o mercado. E independente da raça, a Quadmilha se destaca por conta da versatilidade em várias modalidades, mas a gente vê outros mundos de outras raças crescendo também. Isso agrega muito. Eu costumo brincar que a melhor onda para surfar de cavalo é agora. Quem for caprichoso, ter credibilidade e amar o cavalo, que é o assunto aqui da mesa, tem tudo para se dar bem nesse ramo, nesses anos agora. A gente está num Aras em Palmas. E quando a gente fala dessas referências, a gente tem referências no Brasil inteiro. Então, assim, inclusive, né, fora do país, mas, por exemplo, Neymar tem seu cavalo, Maiara e Maraísa, Wesley Safadão, Mano Walter, e inúmeros nomes. A gente passaria aqui uma tarde citando aí pessoas que estão hoje nesse mercado do cavalo, e que são cavalos da raça quarto de milha, né, isso, preponderante. Tem, como o Jairo falou um pouquinho antes aí, tem outras raças. Por exemplo, o Eduardo Costa hoje é o criador de manga larga, que é muito forte, um cavalo, né? Mas pro esporte que é o rédeas, vaquejada, que é o cavalo funcional, né? Que é as provas funcionais, o cavalo que mais se adaptou a isso é o cavalo quarto de milha. Então ele vem tomando um mercado aí forte, né? Por exemplo, no sul, é um cavalo que se destaca muito lá, é o crioulo. Porque o crioulo, para eles, ele tem uma função que o quarto de milha tem, que é a habilidade de mexer com boi. E as provas do sul, ela é muito voltada para o boi. Então é um cavalo que tem essa facilidade e acaba se destacando muito para eles.
Mas o quarto de milha, ele é uma raça que ele pegou agilidade com o boi, ele pegou a beleza da musculatura, que é o cavalo de conformação, e ele pegou o cavalo de velocidade, que é o cavalo de corrida. Então ele vai em qualquer esporte hoje que você quiser botar um cavalo, ele vai estar lá, ele vai estar na prova de laço, ele vai estar na prova de 3 tambores, vai estar na vaquejada, você quer um cavalo de passeio, ele é um cavalo dócil, ele é um cavalo resistente, ele é um cavalo completo mesmo. Então ele está tomando conta, assim, no meu entender, de muita coisa aí no mundo do cavalo, né? Fora o emprego, né? Que a gente estava falando, que quantas pessoas vivem do cavalo, ou independente do cara que faz uma sela, o cara que vende uma ração, ou o cara que está plantando milho lá, querendo ou não, ele também é do mercado do cavalo, né? Então é o agro aí que está no mundo e tudo do cavalo, né? Jairo comentava comigo nos bastidores mais cedo, né, Jairo, que a gente até brincava assim, muda a chuteira, né? Quando o cavalo está indo para a competição e ele vai se tornando um cavalo mais valorizado, e aí ele tem todo um trato que muda também, né? Claro, tem um fator aí, gente, quando a gente está falando aqui de uma tríade, né? A paixão, o amor pelo cavalo, a gente está falando de negócio e a gente está falando de genética. Também é um fator importante. E aí, Jairo, você me falava, né? Você também vem com os acessórios, você vem com uma série de fatores aí que movimenta o mercado do cavalo. Exatamente. A gente brincou mais cedo que o cavalo iniciante, aquele cavalo de paixão, e aquele que você quer estar perto, montado, dar banho e de vez em quando dar uma volta na estrada, esse animal, uma ração de 12 a 15% vai bem, enfim, é menos capricho. Quando você começa a evoluir, ir para o esporte de alto rendimento, querendo um animal que entrega resultado, vai ter que vir um fator genético predominante do lado da mãe e do pai, a genética, e aí começa as rações não ser as mesmas, aminoácidos, suplementação, e aí começa a brincadeira a ficar, como se diz, com a chuteira do Neymar, né? Mas isso é gradual, acho que é bom o cliente e a criança e quem vem para o ramo do cavalo entender isso. É um tempo de maturar, não com a velocidade que a gente deseja. A velocidade do entendimento do animal, do conjunto que o Paulista falou de formação, e depois vem toda essa estrutura. Até porque quando isso tornar campeão, a receita que vem por cada categoria já dá para pagar no mínimo o que você gastou com o cavalo durante o treinamento. É um investimento. Perfeito. E esse investimento, ele leva tempo, como o Jairo falou. Leva. Por exemplo, hoje a gente tem um rancho e, por engraçado, o dinheiro disso aqui foi tudo de cavalo, com vendas e com trabalho de cavalo. E aí tem até a história engraçada da Shade, que a gente fala que era a égua que a gente tinha, muito boa, campeã. Hoje ela ainda continua sendo campeã, ela está no estado de São Paulo, que lá é a nata do cavalo, e ela tá ganhando lá. Ela saiu daqui de uma horta, a gente comprou dentro de uma horta, e ela virou um fenômeno. Então o sonho, inclusive o dia que eu fui comprar essa égua, que eu vi ela, eu falei pra Camila, essa égua aqui vai dar nosso rancho. E foi dela, através dela, que a gente teve isso aqui, através de outro cavalo lá de trás, também fez parte disso, e todos os outros que a gente vive para eles. Eu não digo que a gente vive do cavalo, quem mexe com o cavalo vive para eles. Eu acho que é o contrário. Muita gente fala, vive do cavalo. Não, vive para eles. Que aqui a gente não tem domingo, a gente não tem feriado, a gente não tem nada. Isso aqui, eu falo que a gente tem que ser louco. É uma paixão louca mesmo, porque é um bebê que você cria ele o tempo todo cuidando, tipo, no colo, que você não pode colocar em nenhum lugar assim, sem olhar. É um cavalo, sabe? Então falando da questão de investimento, ele leva um prazo. Essa égua, por exemplo, tem animais que vêm mais rápido que os outros, mas tem animais que às vezes você vai anos mexendo com ele para ele poder te dar um resultado. Vamos pegar de um potro, você pega um potro, a égua são 11 meses para parir, aí 2 anos depois que pare, que nasceu, para treinar, 1 ano treinando, mais 1 ano competindo para ele mostrar o que ele é capaz de fazer. Então às vezes você faz uma trajetória num potro
de 4 a 5 anos para você ter um resultado, né, que você vem esperando. E tem animais, às vezes, que você já pega aí no meio da caminhada mais velho, que com 5 meses ou 6 meses, sei lá, um tempo menor, você consegue fazer com que ele se destaque e tudo. E aí vem naquela questão que a gente falou, aptidão para o esporte, né? Tem animais que ele já tem aquela aptidão, então ele vai vir mais fácil do que o outro que a gente ligou o call sense dele, que a gente teve que colocar ele para ele aprender a fazer, aprender a gostar daquilo. Aí vamos supor que ele levou um tempo maior, mas ele venha a ser um campeão futuramente também. Mas aquele que já está com aquela habilidade, ele vem aqui, né? Então, e o cavalo não tem preço. Às vezes eu posso ter um cavalo aqui que eu comprei ele, paguei 5 mil. Nele, 2 mil, sei lá, um exemplo. Mas ele pode vir valer meio milhão, 1 milhão, se ele for, né, o fenômeno dentro de pista, dentro do que a gente está ali trabalhando com ele. E aí também tem o valor, fora o comercial, tem o valor de sentimento, né, de proprietário, que tem gente que fala assim, me vende teu cavalo aí. Aí o cara fala, vendo, eu quero 300 mil. Fala, mas teu cavalo não vale. Fala, mas meu cavalo vale o que eu acho que ele vale, é meu amor. Mas aí agora você já leu meu pensamento. E eu já ia dizer, né, negócio e paixão. São dois valores aí, tem esse valor de sentimento. E eu já ia perguntar pro Jairo se ele me vendia o cavalo dele. Entendeu? Aí vem o sentimento, vem tudo. Você viu que pelo olhar aí, ele vai pedir meio milhão brincando nesse cavalo. Não, eu ia falar que tem que falar com a minha filha, que é a dona dele. Só que ajuda nos custos aí. Mas você faz muito bem, você, Jairo, Paulista também vai até aí me reforçar, né, com isso. Você tem muito bem essa noção de gestão e o Jairo tem a paciência, né, dessa gestão, dessa administração. Tem aí hoje um cavalo que com 3 anos e já sabe que os frutos dele estão por vir. Perfeito. A gente tem um animal com uma boa linhagem, hoje é linhagem de desejo no ramo do tambor, tem várias linhagens, tem 4 linhagens espetaculares no ramo e a gente tem um aí. E a gente está apostando não no financeiro, a gente, claro, que a gente cria e gasta para ter retorno, no mínimo empatar. Mas a gente vê o sonho de ver ele seguindo a genética de tempos baixos, e a gente foi agraciado que o animal novo mostrou docilidade. Eu acho que é importante também, além da aptidão do animal, se ele entrega isso, que aí você pode botar uma pessoa de idade, uma criança, enfim, para ter esse conjunto formado. Um animal muito agressivo, mais que tem aptidão, ele vai se perder no foco e assim vai. Mas o objetivo, a gente tem uma boa máquina na mão, está aqui em boas mãos, da Camila e do Paulista, mas o intuito é tempo baixo, Natália voltar a ser campeã, e no futuro frutos virão, é inevitável, mas é aquilo que eu falei, sem pressa, sem pressionar, aguardando o tempo de maturação do animal e o conjunto formado entre ele e minha filha. É importante quando você fala, Jairo, desse tempo, dessa genética, né? Quando a gente está falando de cavalos e com as pessoas, né? A gente brinca, né? Entendedores, né? Que estão nesse meio, a gente fala nesses nomes, né? Hoje, Jairo até comentava, né? A série Yellowstone trouxe muito forte essa coisa do cavalo, né? Mostrou muito. Na verdade, eles mostraram bem a realidade, assim, lá de um rancho. Tem umas coisas, né, que mais é mais cinematográfico, né? mas mostra muito o cavalo lá. E uma coisa que eu acho importante o pessoal entender, a gente fala um pouco mais do esporte que a gente vive, que a gente pode abraçar ele melhor, né? Mas vamos falar assim, tem gente que começa aí no mundo do tambor aí ele vê algumas pessoas estão indo muito bem, se destacando lá no esporte e tal, aí ele chega aqui, cai aqui, aí ele quer ir lá e fazer a mesma coisa que aquela pessoa às vezes está fazendo. Não é assim. Nem aquele cara, o Usain Bolt, se eu não me engano, né, o corredor, ele fala uma coisa lá que eu uso muito com meus alunos, que às vezes tem uns que ficam meio assim,
né? Que todo mundo que pratica um esporte, ele quer subir no pódio, né? Não tem... E a gente vive em uma sociedade bem imediatista, né? A gente é apressado. Isso. Aí ele fala uma frase, ele diz assim, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Aí algumas pessoas em 2 meses querem fazer o que eu fiz em 4 anos e 9 segundos. Não vai fazer. É constância. Entendeu? E aí o que acontece? Nesse esporte depende dele. No cavalo depende de mim e do cavalo. E do treinador, é uma tríade, não tem jeito, né, Jairo? Mas eu digo dentro da pista. Mas eu acho que o treinador, Paulista, ele tem um papel muito importante, né? Ele com o animal e com o competidor, muitas vezes, ele tá nervoso, né? Ou ele tá ali naquela situação e você tá ajeitar. ali naquele equilíbrio, mas eu digo, né? para você começar a história toda, né? Você depende do cavalo de você, porque mesmo que eu vou ali, eu acalmo. Por exemplo, tem alunos nossos que eu tenho que montar no cavalo dele antes de entrar na pista. E eu não fiz nada. É só porque eu subi no cavalo, ele vai lá e ganha categoria. Se você não tivesse montado, a égua mudou totalmente, o cavalo mudou totalmente, sabe? Mas na verdade eu não fiz nada, né? Só de você. E aí você vê como que é aquele negócio, né? Você tá falando assim, o treinador, sim, ajudou para aquilo ali. Mas se o cavalo entrar lá e falar assim, eu não vou fazer, eu não tô bem para fazer, eu não vou render o que eu tenho que render, ele não vai conseguir chegar no lugar que ele tá esperando. Às vezes a pessoa tá bem, mas ele não tá. E o dia que tiver todo mundo bem, ele, a pessoa, o menino que tiver ali, aí vai chegar no pódio, vai ganhar, né? Camila, muitas vezes, quantas vezes ela não fez isso? Sobe nesse cavalo para correr, tem que mexer aqui para mim, não sei o quê. E eu nunca fiz nada, só de eu subir aí. Aí ela tá nossa, mas melhorou demais. Esse cavalo mudou. E na verdade, vamos dizer entendeu? Uma verdade, né, Jairo? Aí tem um papel extra ainda, né? É o apoio do esposo ali do lado também, né? Agora o trabalho que é feito no dia a dia, no rancho, o treinamento, aí sim vai influenciar. Mas vamos supor, a gente está se preparando para correr Barretos, né? Em agosto. A gente foi o ano passado, beleza, a gente está do ano passado para cá se preparando, vai preparando os animais, alimentação, treino. Então, o que a gente vem fazendo em um ano, não vai ser lá com 20 minutos que eu vou resolver um ano de preparo para outro Barretos. Então, isso que eu quero dizer. Tem que chegar lá, a gente se preparou, a gente tratou, a gente fez o que tinha que fazer, a gente investiu para ir lá. É um sonho, é uma prova, é uma competição. Mas se não chegar lá, não tiver o competidor e o cavalo, não tiver no dia deles e estiverem preparados para aquilo, os dois, tudo, aquele negócio, sintonia, aquele tudo, não vai dar certo. Então, por isso que eu falo, o esporte do cavalo não depende só da pessoa. Independente de um cara que corre, que nem aquele cara, é um fenômeno, né? Só que depende muito dele, de se preparar, ir lá e correr, tá bem, ele tá bem. Agora no cavalo não, depende de mais um ser, que não tem como eu chegar e falar assim, bora moço, você tem que ir. Não vai, você não tem como, né? Então é mais complicado, mas é isso que torna interessante o negócio, né? Verdade. Perfeito. Como que você visualiza essa... Ele ficou aqui, cara, caladinho, refletindo. Já treinei alunos, eu concordo no esporte do jiu-jitsu. E uma coisa, Paulista, para bem ser objetivo que ele falou. Paulista falou que é no dia a dia que se ganha uma prova. O dia que tem um conjunto de encaixar, maravilha. Mas se não tiver sua obrigação do dia a dia bem feito, você já chega com 50% de chance de ele dar zebra. Então, os astros têm que se alinhar. Então, no dia a dia, eu até posso aproveitar aqui para dar um conselho: dê banho no seu cavalo, acompanhe o dia a dia, a evolução, seja persistente. Conhecer ele, né? Isso, venha na rotina, treine, caleje. Eu costumo falar uma frase importante: treino duro, luta fácil. Então, treinamento é tudo. E esse encaixe que é para acontecer no dia entre o animal e a pessoa que vai montar, isso daí eu acho que é mais divino, e o dia de paz e de espírito. Tudo isso é um aprendizado, Jairo. Perfeito. Esse dia a dia, essa rotina,
Cara, É constante. é constante. E outra coisa, a gente vê algo igual a gente falou várias vezes, de 500 quilos e que você tem que passar uma confiança para ele acreditar em você e vocês junto celebrarem. A gente vê algumas provas quando ganha um abraço no cavalo, tem uma aluna aqui do CT que ajoelha e abraça o cavalo, então essa energia ela tem que ser construída para o cavalo ter a confiança, que aí o resto eu acho que vai. E um animal gigante, mas se você não colocar água ali, comida, ele não vai quebrar a tábua para um dia comer um capim verde que ele tá vendo. É o Ele vai bebê. esperar de você. É o bebê. É um Sempre animal você. gigante, mas extremamente inocente e dependente do carinho de um bom E por mais incrível que pareça, o cavalo, eu sempre falo muito disso, ele também é frágil, né? Ele tem uma alimentação, um choque forte, um animal peçonhento. Esse cuidado também é muito importante, porque não é só um animal de grande valor sentimental e financeiro. Tem muito mais que isso. Exatamente, é trato, Paulista tem mais propriedade para falar, mas um bom feno, água limpa, no mínimo os horários de rotina, cavalo é muito rotina, e a gente tem cuidado com esses tratos aí. Cavalo até se mudar a atividade física num horário diferente, você já pode ficar de olho, pode vir dar uma cólica, ter um problema, é bem sensível, extremamente apaixonante, forte, extremamente dependente e sensível, é incrível, é incrível. Como que você tem a noção hoje da sua paixão lá atrás, né, e da Camila, de ver, né, pai, avô, toda essa tradição, mas hoje ter a noção de toda essa responsabilidade aliada com essa paixão? Como eu vou te falar, assim, eu acho que a paixão fica tão grande que a responsabilidade, assim, responsabilidade, você acaba que ela se tornou normal pela paixão, porque independente de qualquer coisa, a gente vai estar aqui, a gente vai estar com eles, a gente vai estar olhando eles, então acaba que você nem sente aquela, sabe, aquela responsabilidade ali, porque você tá ali o tempo todo, independente se alguém estiver te cobrando algo, ou eles estiverem cobrando, não, a gente que se cobra, então aí a gente acaba que ficou normal isso. Mas tem aquela coisa que além da paixão a gente é atleta, né? Além de ser atleta, eu sou treinador. Então a gente quando quer ir para a pista, a gente se cobra muito para entrar lá dentro. A gente quer ter o melhor animal, a gente quer ir lá e superar o que você fez, suas marcas, seus resultados sempre, né? Porque isso mostra o que você vem fazendo, tá sendo legal, tá indo no caminho certo. E eu costumo dizer às vezes para os alunos isso com o decorrer que eu nasci no meio de cavalo, a minha vida que eu me lembro é com cavalos, nunca me lembro de um dia que eu não vi um cavalo assim, longe deles, né? Então eu acho que o cavalo, o melhor dia para você ir lá na pista com ele e fazer aquilo que a gente vinha falando um pouco antes, que é os resultados, é o dia que tiver só você e o cavalo, né? Que muita gente acha que o cavalo vai ali numa pista, tem que ir lá e mostrar para todo mundo que ele tá com o cavalo, que ele conseguiu, que ele vai, e ele não vai conseguir mostrar. Ele tem que entender que é ele e o cavalo naquele momento, e o ser maior que para mim é Deus, né? Sempre na frente de tudo. Mas vamos dizer que dentro da pista, naquele momento, é os dois. E quando ele tirar o foco para qualquer outra direção, para fora daquele quadradão ali, ele não vai obter o resultado dele. Às vezes o cavalo dele é um campeão e ele tá focado lá fora. O que alguém vai ver o resultado dele? Tá mais focado no status. Às vezes que o cavalo proporciona. O cavalo tem esse poder, né? De fazer muita coisa de vários tipos. Mas eu acho que quando a pessoa entender que realmente é ela e o cavalo, que ela tá ali pelo cavalo e o cavalo tá por ela, aí tudo muda. Aí a responsabilidade acaba, aí vira aquilo, né, uma união, vira uma coisa sua. Então acaba que a gente não sente isso, porque já para nós é o dia a dia, é o normal, e a gente tentou fazer o máximo possível para botar do lado do quarto, quase praticamente, que em casa tá, você olhou na janela do quarto, eles estão ali, né?
Então, para nós, acabou que ficou dessa forma, entendeu? São 41 cavalos hoje na responsabilidade de 41 vocês. cavalos dentro do nosso rancho hoje. E todos eles, né, a gente faz o mesmo trato todos os dias, que veio naquilo que o Jairo falou. A gente mantém sempre os mesmos horários, a ração 3 vezes ao dia, a gente passa o feno 2 vezes ao dia. Tem animais que a gente coloca uma quantidade num dia, às vezes vai até no outro dia de feno, aí você não precisa repor, mas a gente procura repor toda vez, 2 vezes ao dia, e não sair dessa rotina, sabe? Principalmente a ração. A ração é naqueles horários certinho, porque com a ração eles são muito sistemáticos. Você botou a ração hoje 6 horas da manhã, eu vou botar às 7, pronto, o intestino dele, o estômago já dá uma estranhada, aí já vem o problema aí de uma cólica, alguma coisa. Então a gente procura fazer sempre no mesmo horáriozinho, sempre aquela regrinha. Tem umas pessoas mais velhas aí que elas têm os ritmos delas, né? Que ninguém pode mudar, aqueles senhores lá. Então é o ritmo dos cavalos para mim. Ninguém pode mudar, que dá um problema. É eles todos os dias no mesmo horário. E ainda mexe no humor, né? Também. Porque um cavalo de mau humor Meu Deus. não é muito boa ideia, né, Jairo? Sério, brilho. Jairo, quando você vem pra cá, as pessoas pensam assim, quem tá de fora, né, o Jairo tá indo lá cuidar do cavalo dele, como se fosse aquela tarefa. Pra você, é o escape, Exatamente. Eu costumo falar que meu terapeuta tem 4 patas, né? E tem esse custo aí mensal, mas quantas pessoas vão no psicólogo e investem na saúde e o cavalo conseguir me trazer esse equilíbrio, essa paz. Eu, ao dar banho, pentear, às vezes eu venho aqui, Paulista já sabe até o jeito que eu bato a porta do carro, aí eu vou lá, vejo um bicho, já desço para casa. É inexplicável a paz que o cavalo traz e o benefício para a humanidade. Eu acho que contato com o cavalo, mais pessoas deviam ter experiência. Às vezes também acho que é um esporte muito caro e é uma relação, mas você pode ter um cavalo de um valor mais factível e, enfim, criar mais próximo. E eu acho que deveríamos ter mais essas oportunidades. Os órgãos deveriam também incentivar esse contato, excursões, enfim. O cavalo... E também tem uma coisa, né? É só quem ama mesmo sabe a paz que isso traz. E eu venho para cá para desestressar e isso faz muito bem. A Natália tem meu DNA, minha filha também faz tambor e a gente gosta muito de estar perto deles. É um eterno sonho em construção. Sempre. Sempre. E o cavalo, toda vez, né, a gente aposta vamos falar no lado financeiro, é um sonho de alguém fazer um campeão, aquilo. É uma aposta, né? Você pega ele, a gente pega a primeira coisa a genética, né? Quando é um par de milha, que ele já tem um documento, que ele tem aquilo tudo, você vai primeiramente na genética do bicho ali, ver o que o pai é, o que a mãe é, o que eles fizeram, o que os filhos, os irmãos desse cavalo que você está querendo investir nele, né? E o que eles fizeram, né? O que eles são capazes de fazer. Então tudo começa nesse estudo aí, né? E aí depois a gente vai lá e começa o trabalho dele, vai mexendo, vai indo, dá o tempo dele, a espera dele, mas a primeira coisa, o primeiro passo, né, é a genética, que vai mostrar o que ele pode fazer. Às vezes tem animais, né, que não tem aquela genética, mas eles nascem com aquela aptidão que eles se destacam, né? Mas poucas vezes, muitas vezes, esses animais a gente costuma dizer que a gente tem que dar oportunidade para eles, né? Porque às vezes eles são escanteados, colocados para o lado, porque ele não tem um grande pai, uma grande mãe. Aí às vezes as pessoas não acreditam muito neles. E às vezes eles vêm e surpreendem a gente. Mas o primeiro passo do sonho de ter um campeão é a genética. E além da paixão, acho que todo mundo tem a paixão, tem o amor pelo cavalo, mas o cavalo também, eu acredito que gosta de competir, a pessoa que é dono dele também gosta de competir, então a paixão se torna um esporte, um
né? Eu acho que aquela adrenalina de você entrar dentro de uma pista ali, ou de um cara que vai entrar num campo de bola, sei lá, cada um tem, né, sua adrenalina, mas a do cavalo quando você, sei lá, falar, quando você tá numa pista que você cria asa com um cavalo, que você escuta o cara falar que vocês estão ali na frente, e você sabe, e muitas das vezes você tá com ele ali, e quando você forma aquele conjunto que eu falei lá atrás, você chega num ponto que você fala, hoje eu não tô muito bom, que é os 30 do cavalo, meu, no caso, e os 70 do cavalo, vamos supor, que você dá um aviso pra ele, fala, companheiro, hoje você tem Hoje é contigo. que me carregar. E muitas das vezes ele mostra que ele tá com alguma coisa e acaba que você consegue fazer aquela união e um carrega o outro. Mas não é fácil você fazer esse conjunto. É uma coisa assim, talvez eu, por exemplo, a gente para fazer às vezes um cavalo campeão, a gente teve que passar por vários, sabe? Às vezes no decorrer para chegar num 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavalos, 7 cavalos por aí, chegou num. Porque às vezes você acredita em um e não é ele, mas o meu amor por ele... Quando vai pra prova, você geralmente não leva só um também, né? Não, a gente vai pra prova, a gente vai com muitos, a gente vai de 10 cavalos pra cima, sempre, na competição, né? Mas aí o que acontece? Eu falo pra uma pessoa, um competidor, vamos supor, a gente tem 10 cavalos indo pra prova, são 10 proprietários diferentes. Então esses 10 proprietários, eles já podem estar chegando no seu cavalo X, no seu cavalo, que vai levar ele ao pódio. Então a gente pode ir com 10 cavalos que tem chance de ganhar a prova. Mas às vezes eu tô indo com o meu cavalo que ainda eu tô tentando achar ele, tentando acertar, formar o conjunto. Então às vezes pode ser que esse cavalo vai ser o cavalo que vai me levar onde eu desejo no esporte, e pode ser que não. Isso é normal no esporte do cavalo, porque a gente depende que o cavalo te ajude. Mais que eu me esforce, que eu treine, que eu vá, que eu sou competidor, que eu tô bom, que eu tô forte, tô nos pontos, tô tudo. Mas se o meu cavalo também não querer ser um campeão, ele não vai me levar no pódio. Então aí vai vir o lado da paixão, o lado do esportista e o lado do financeiro. Tem tudo aí, né? Então às vezes tem gente aí que trocou de cavalo, mas tinha um amor por aquele, não desfez dele. Só que esse cavalo não vai mais servir para mim, me foi uma escola, me ensinou a montar, me ensinou a competir, foi a base da pessoa dentro de pista. Só que chegou um momento que ela viu que aquele cavalo não ia levar ela onde ela estava almejando a chegar. Mas o amor por ele não permite que ela se desfaça dele. Então ela mantém aquele animal, leva para uma fazenda ou mantém num rancho do mesmo jeito. Já tem outras pessoas, né, que acaba que não tem condições de manter mais um animal e acaba tendo que desfazer do amor e tudo para colocar lá. Escolhe o melhor lugar possível para mandar o cavalo, mas acaba tendo que lutar pela paixão, pelo amor por aquele animal e ver que ela precisa evoluir na vida, subir um degrau no esporte, né? Mas aquele animal não vai levar ela. Então é um pouco difícil para alguns alunos. Já vi alunos que ficaram muito tristes pela mudança. Aí às vezes acaba pegando um cavalo que é um fenômeno, que é uma máquina que vai ganhar tudo. Mas o amor era tão grande pelo outro, que aí vem, fica murcho, não vai, não consegue, sabe? Quer transmitir aquilo que não é possível, né? Aí vai o quê? Mas isso tudo é o tempo. Às vezes ele ficou 2, 3 anos com o animal. Então, acabou de chegar um novo, tudo é novo. Mas com o passar do tempo, né, aquilo tudo vai juntando, vai criando um amor. Aquele que veio lá atrás, no começo, acho que você nunca vai esquecer. Porque o meu primeiro cavalo, eu lembro dele até hoje. O que eu me lembro de cavalo de meu pai me deu, eu tinha 5 anos, que ele me deu um petiço castanho. E eu chamava ele de garinha, porque ele era meio garanhãozinho, mas não era completo, faltava o testículo dele. Então eu chamava ele de meio garinha, eu chamava ele de metade. E ele era petitinho. E eu nunca esqueci desse cavalo. Eu tinha 4 para 5 anos quando eu ganhei ele. Então foi o meu primeiro cavalo mesmo, assim, que eu ganhei. Mas eu me lembro dos cavalos que meu pai me levava,
os primeiros animais que eu andava com ele. Mas acho que então, quando a gente tem paixão pelo bicho, a gente nunca vai esquecer, nunca. Acho que eu montei muito cavalo na minha vida por treinar. Eu lembro de quase todos eles. Eu falar para você que tem mais de 200 cavalos que eu montei. Eu acho que muito mais. Aqui em casa tem 40 e poucos cavalos. Eu montei muitos cavalos, 300 cavalos, sei lá. E eu lembro que assim, quase de todos os cavalos eu vou, de pouquinho em pouquinho, eu vou lembrando deles. Porque eu acabo criando um afeto por todos, sabe? É igual aquela história da primeira professora, né? Que a gente não esquece, tá sempre lembrando. E o cavalo tem uns desafios, né? Tem um dia que ele tá teimoso e ele diz pra cara, hoje eu vou ter que trabalhar minha paciência. E ele vai trazendo benefícios de sentimento. E cada cavalo tem um jeito, né? Eu acho por isso que não esquece. Ele te ajuda a construir. O cavalo te ajuda a melhorar lá fora também. É incrível o que ele entrega sem falar nada. E como qualquer em outro esporte, e tudo na vida, né, Jairo? A gente tem que entender também que não é feito só de vitória, né? Quando o Paulista falava desse desafio de que muitas vezes você vai, e você, claro, você vai para ser o campeão, você vai na busca da perfeição, mas às vezes uma queda, né, acontece, uma situação que não se desenvolve bem na pista e ali acaba ficando um aprendizado também. Exatamente. Acho que aprendizado é a palavra espetacular, porque se a gente parar, derrota não existe, né? A gente sempre aprende. Sempre. E ninguém vai estar, costumo brincar, a vida não é stand-up pé do tempo todo, né? Água parada e você só remando para fazer foto. A vida é de ondas pesadas, às vezes vem a calmaria. Então essas oscilações aí, a gente tem que estar preparado e o cavalo nos ensina muito bem isso aí. E provavelmente o próprio cavalo também, quando há uma situação em que ele não se destaque, ele já começa a entender ali aquele né, de que bom que deu certo, e como você até colocou também, quando o dono está um tanto murcho também, você falou disso, Jairo, ele entende de sentimento, ele vê que também, opa, meu dono hoje, meu parceiro hoje não está legal. E é aí que está o segredo do cavalo, ele acolhe. Ele chega em você, bate a cabeça, esfrega, ele te dá um trabalho para você ver se se anima. É incrível o sentimento. A gente viu um campeão recordista mundial, falou esses dias num podcast, que ele montou num cavalo e na descida da rampa ele sentiu energia forte vir pelas pernas, contato ao cavalo, disse que arrepiou. E o cavalo falou para ele falou, isso é para quem acredita em boas energias. O cavalo falou assim, deixe comigo, é o 70. Na verdade o 70 virou 100. E é um grande campeão. E foi lá e fez. A gente já viu o cavalo que era recordista correr, bater tempo e fazer a passo uma passagem e a dona está grávida e o animal não seguir, ela descer do cavalo, meter espora e falar pro pai, vende que esse cavalo já deu o que tinha que dar, mas na verdade o cavalo sentiu, ela depois de X meses viu que estava grávida e ganhou, né? Ela fala que o nome do filho dela tinha que ser o nome do cavalo. Então assim, para quem acredita nessa energia, vale a pena experimentar, né, Paulo? Vale, mas acho que quem trabalha com cavalo não tem como não acreditar nessa energia. Porque vive. Vive. É que nem a gente começou lá atrás, né? O cavalo, eu não sei nem explicar o que ele transmite, assim, porque é uma coisa que muitas das vezes, várias vezes eu tava montado em um animal, assim, treinando ele, e aí eu começo a observar o estágio que ele tá no treinamento, fazendo o que ele tá fazendo no dia de hoje. Aí eu começo, às vezes, a olhar lá atrás, assim, e ver o que ele tá hoje. E eu costumo ficar emocionado de falar, cara, como é massa você ver onde tava, como as dificuldades, você conseguir entender ele. E o cavalo, ele é o maior professor pra gente que vive o dia todo com ele, treinando ele. Por exemplo, eu treino um cavalo, esse cavalo vai me ensinar o que eu vou fazer nesse. Esse aqui vai me ensinar o que eu vou fazer nesse ou nesse outro. Eles, quando a gente para observar eles mesmos, assim, montando, treinando, qualquer coisa, eles são os professores, porque da onde que todo mundo aprendeu o que aprendeu? Quem ensinou? Alguém ensinou. E aí eu comecei a ver, tá, meu pai teve uma história, eu fiz vários cursos, fui atrás,
mas quando você pega lá no fundinho para olhar mesmo assim, eles ensinam. Teve cavalos que eu achei que eu nunca ia resolver o problema dele, e ele mesmo me mostrou o que eu tinha que fazer, assim, na hora que eu tava treinando ali, mexendo. Aí, de repente, ele, deu certo. Falei, poxa, ele mesmo me ensinou, quer dizer, ele me ensinou a resolver o problema dele, e me ensinou a mexer em outro, que o outro foi um baita de um animal, e o outro foi melhor, e cada um vai ensinando. Então, eu acho que a gente não tem o que explicar do cavalo. Fora que o Jairo falou, a gente estava falando atrás, pessoas que estão aí estressadas, às vezes com vários problemas na vida aí, e aí chega aí do nada, pai, bota a mão num cavalo, vai ali dar um banho. E tem gente que vem aqui só para dar banho no cavalo. Tem gente que tem cavalo aqui, veio ouvir o cavalo 2 vezes na vida. A única coisa que ele quer é ligar para perguntar e saber do cavalo. Parece que só dele saber, né, do cavalo, para ele tá bom lá. Mas tem que ter o cavalo. Aí não vem aqui, não vem montar, não vem ver. Aí confia na gente, pelo cuidado, por tudo, entrega o cavalo na nossa mão. Inclusive a gente tem clientes aqui que nem mora no país, mora fora do Brasil e tem animais com a gente. E aí todo dia ele quer um vídeo, quer não sei o que, quer aquilo, só desfaz ele, né? E aí às vezes um dia ruim você manda uma foto do animal dele, ele, nossa, eu tava precisando demais, não sei o que, então não tenho. Eu sou prova viva disso. Esse dia eu tava com um probleminha lá na Bahia, trabalho. E Natália tava aqui. Lá era normal, aqui era feriado. Aí ela falou, pai, como é que tá? Aí eu falei, dei um bom dia, Xoxa. Ela falou, pai, eu vou lá hoje nos bichos. Aí eu fiz assim. Aí ela falou, pai, mais tarde eu te mando a foto. Ela fez o vídeo dando banho e levando pro piquete. Cara, a calmaria que isso passou pra mim estando longe, é só quem gosta aqui. E no seu caso tem esse fator mais ainda, né? Que é a filha. Né? São 2 paixões, é a filha e o cavalo, né? É o conjunto. E que ele tá ali administrando tudo isso. E ele fala carinhosamente, né? Cami, Paulista. Isso aí já é, a gente tem uma amizade, já é um irmão, né? Pra mim. Então acaba que, né? Isso tudo aí. E a Natália, né, desde pititinha já a gente tem ela, o Samuca, que é o Samuel nosso também, os dois. Aí virou uma família, né? Aí tudo isso aí, tudo veio do cavalo, né? É o cavalo que proporcionou essa oportunidade da gente se conhecer, da gente viver o que a gente vem vivendo. E então, é aquilo que eu falei, o cavalo levou a gente em lugares que principalmente falando de mim, né, que eu nunca esperava chegar, ou ir, ou passar, ou conhecer. E aprendi também que a gente nunca dá adeus no cavalo, é sempre até logo, até ali, porque daqui 1 mês, 2 meses eu vou numa prova, eu vou ver aquela pessoa lá de novo e assim por diante. E não tem o que explicar do cavalo. Uma coisa que ele falou espetacular, quando você perde um cavalo, alguma coisa acontece, você sempre acredita que o cavalo que você comprou novo, entre aspas, reencarnou o que foi. Você fala, cara, olha o olhar desse cavalo, lembra aquele cavalo, olha esse jeito aqui. Olha a andada, né, a postura. Começa a te dar um conforto, você fala, cara, o legado não acabou. Esse daqui, lembra aquele animal, a gente comenta entre nós, né? Já passou vários aqui, e a gente vê essa energia perpetuar, né? Isso é muito bom. É um mundo e tanto. E aí, para quem está nos acompanhando, né? Para quem é do mundo do cavalo, já sabe um pouquinho do Rancho Zelim. Tem gente que é do mundo do cavalo que ainda não conhece, né? Como que pode acompanhar vocês, como que pode vir conhecer. E claro, para quem não pode ter o seu cavalo, mas quer vivenciar esse mundo, vocês também têm as aulas. Isso. Aqui a gente tem o Instagram, né? Que é o Rancho Zelim, CT Paulista. Quem quiser conhecer, entra lá, tem contato, tudo, a gente poder explicar como é que funciona, tudo dia a dia. Mas a gente tem as aulas aqui, e a gente fornece os animais, fornece a cela, o equipamento, tudo, para os alunos, então, né? E quem que tem seu cavalo, que quer hospedar, a gente tem hospedagem, a gente tem o cuidado deles, o treinamento, a gente prepara tudo. A gente procura fazer
o cavaleiro e o cavalo, sempre junto, que é o que a gente vem falando lá de trás, né? Que é o conjuntinho, e acaba às vezes que você vê o jeito de um aluno e às vezes você começa a treinar o cavalo para dar certo ali naquele aluno e acaba que dá um encaixe, né? Então a gente tem aqui, o cavalo de escolinha, tem os nossos animais, tem a hospedagem, o centro de treinamento, tudo que quiser tá lá no Instagram. A gente tem a explicação, os videozinhos, a Camila faz todos os dias umas postagens explicando. Quiser também tem o Instagram da Camila, que ela mostra muito o dia a dia, né? Camila Furtado. Camila né? Furtado. E é só dar um toquezinho lá que vai ver as coisas lá que precisar. A gente tem uma. Acompanhar essa agrorotina. Aproveitando o gancho, também tem a modalidade, eu vi a Camila anunciar, de arrendamento. O animal que fica aqui, o dono custeia, de vez em quando ele vem andar, enfim, é uma parceria mútua com o rancho. Tem os passeios que a Camila promove com o Paulista em linha reta, nessas estradas aqui, com a paisagem, esse vale maravilhoso aqui. Então, assim, tô convidando mais pessoas que amam a mesma coisa para a gente fazer uma grande festa aqui. O lugar é acolhedor, tem energia boa e é muito bom estar aqui. A rodada em prol pelo cavalo, né? Exatamente. Pelo cavalo. Exatamente. E para você que está nos acompanhando, siga também as nossas redes sociais, AgroA3, acesse o nosso site, canalengenho.com.br, para acompanhar aí esse episódio completo. Muitas coisas aí também do mundo dos cavalos. E dando um spoiler aí também, que a gente quer a Camila aqui mais perto da gente, falando mais desse mundo do cavalo.